meus irmãos. Marcos, capítulo 9. Vamos dar prosseguimento na exposição do Evangelho segundo Marcos. E há uma transição bela aqui entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Marcos. E revela então o capítulo anterior, Cristo falando da cruz, né? E agora ele revela então aqui no capítulo 9 sobre a glória de Deus e também sobre esse caminho então da glória. Ele passa pela cruz. A mente dos discípulos estava tão confusa e o coração fechado que eles estavam cercados então de uma aura de glória, de luz aqui registrada no capítulo 9 de Marcos, mas parecia que ainda o véu estava embaçando os seus olhos, né? Que estava tirando deles então o seu entendimento. Então nós vamos ver nessa noite sobre da cruz para a glória, né? Qual os discípulos passaram então Cristo explicando. Os discípulos estão então diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem, registrado em Lucas capítulo 9, verso 28 e 29. Jesus foi transfigurado porque ele orou, né? Os discípulos não oraram com ele. Por isso foram apenas então espectadores dessa glória, né? Porque não oraram, ficaram então agarrados no sono. A falta então pesou no seu coração ali. As pálpebras então cansaram, seus olhos então fechou e ficaram então cegos de entendimento. Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés, né? A coisa mais santa, as visões mais gloriosas, as palavras mais sublimes não encontram guarida no coração dos discípulos aqui. Mas as coisas de Deus não lhe davam entusiasmo, estavam cansados os seus olhos e imediatamente então isso causou sono a eles. Nenhuma assembleia na terra jamais foi tão esplendidamente representada como aqui, nesse momento de Marcos capítulo 9, no momento da transfiguração ali. Estava lá o Deus triúnico, os Pai, Filho e Espírito Santo, Moisés, Elias, o maior legislador entre os profetas, né? E lá estavam também Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais íntimos de Jesus. Apesar então de estarem envoltos, né, um ambiente de milagres, faltou-lhes então discernimento em algumas questões básicas da vida. Que primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa do próprio Cristo, né? Os discípulos então estavam cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Querem então construir três tendas ali, né? Uma para Moisés, uma para Elias e outra ali para Jesus, né? E para eles mesmos ficarem ali. Querem igualar então Jesus a esses mesmos representantes da lei aqui dos profetas, né? Elias e Moisés. Então, como o restante do povo, os discípulos também estavam confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Não discerniram a divindade de Cristo. Andaram com Cristo, mas não lhe deram glória devido ao seu nome. No Lucas 9:33 nos diz isso. Onde Cristo não recebe a preeminência, não é? O seu primeiro, a espiritualidade está fora de foco. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, pois esses três aqui, esses dois apontam para Cristo Jesus. Warren diz que tanto Moisés quanto Elias, tanto a lei quanto os profetas estiveram no seu cumprimento então em Cristo Jesus. Você pode ler em Hebreus 1 e 2 e Lucas 24, 25 a 27. A agenda daquela conversa então de Jesus aqui, né, no capítulo 9, tem a ver com a cruz. O centro do ministério de Jesus tem a ver com a cruz, pois ele veio para morrer. A sua morte não foi um acidente, né? Foi um decreto do Pai Celestial, e isso desde a eternidade. Cristo não morreu porque Judas traiu por dinheiro, porque os sacerdotes entregaram por inveja, porque Pilatos o condenou por covardia, né? Mas ele voluntariamente se entregou por suas ovelhas, João 10:11. E também se entregou pela sua igreja, Efésios 5:25. Toda espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega de discernimento espiritual. Satanás também tentou desviar Jesus da cruz, suscitando Herodes então para matá-lo. Depois ofereceu-lhes um reino, mais tarde levantou uma multidão para fazê-lo rei. E em seguida suscitou Pedro para reprová-lo. Ainda quando estava suspenso na cruz, a voz do inferno, né, vociferou ali na boca então insolente dos judeus: desce da cruz e creremos nele. Mateus 27:42. Né?
Se Cristo descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. A morte de Cristo nos trouxe, então, a libertação. E hoje, meus irmãos, as igrejas que aboliram dos seus púlpitos a mensagem da cruz, pregam sua prosperidade, suas curas e apenas seus milagres, esse não é o evangelho da cruz. Esse é outro evangelho. E segundo Gálatas deve ser considerado anátema, né? O maldito. Então os discípulos de Jesus, diante da manifestação, eles não permaneceram intactos ali, mas eles dormiram. Eles não discerniram a centralidade dos seus próprios ministérios. Eles disseram, bom estarmos aqui. Eles queriam espiritualmente, né, vamos dizer assim, uma fuga, né, entrar apenas entre eles ali. Né? Queriam visões arrebatadoras do monte, não gemidos pungentes do vale. Mas é no vale que o ministério se desenvolve. Né? Eles queriam apenas ficar ali, armar sua tenda lá e ficar lá com Cristo. Mas é no vale que o mistério, né, o ministério se desenvolve. É mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase, né? E é mais confortável tudo isso. É mais fácil estar no templo, perto de pessoas iguais, né? Ou descrever, então, ou estar junto de um vale de opressão e de dor. Não queremos sair pelas ruas, pelos becos, não queremos entrar nos hospitais, cruzar os corredores entupidos de gente de esperança, sem esperança e morta. Não queremos ver, não é? Pessoas enquadrilhadas nas salas ali, né, ou cheia das salas de quimioterapia. Evitamos olhar então para as pessoas marcadas pelo câncer. Desviamos das pessoas caídas na sarjeta. Não queremos subir os morros semeados de barrancos onde a pobreza extrema, não é? Fere a nossa sensibilidade. Não queremos visitar prisões, nem pôr os pés nos guetos encharcados de violência. Não queremos nos envolver com aqueles que vivem oprimidos pelo diabo, nos bolsões da miséria ou ali dentro dos seus castelos luxuosos. É mais fácil e mais cômodo eu e você ficarmos então nessa nossa espiritualidade fechada dentro das quatro paredes da igreja. Permanecer no monte é fuga, é omissão, é irresponsabilidade. E a multidão está aflita lá no vale esperando. E Jesus mostra então mais uma vez sobre a sua morte e ressurreição. Está registrado aqui no verso 9, ele diz: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles deveriam aguardar e guardar para si tudo o que eles viram lá, até o momento do seu cumprimento em Cristo Jesus. Né? Depois nós temos aqui então os próprios discípulos aqui discorrendo e perguntando sobre Elias e Moisés, né? Elias e Moisés aqui representando então a lei do Antigo Testamento, e Elias também como representante aqui do precursor de Cristo, e depois Cristo mesmo já diz aqui no verso 13 que, verso 13, eu porém vos digo que Elias já veio, né? Com João Batista representado aqui. Desceram do monte, as pessoas estavam ali esperando Jesus, escribas e fariseus, estavam ali discutindo sobre a vida de um menino que estava ali então possesso, surdo e mudo. E os discípulos não conseguiram libertar. Está lá então a partir do verso 14 de Marcos capítulo 9. Né? E quando desce então, trazem então o menino ali, com convulsões, espumando, está lá no verso 18. Né? E Jesus então chama o pai da criança e começa a conversar com ele. Olha lá, Marcos 9, 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemo. E trouxeram-lhe. E quando viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, caindo ele por terra. Revolvia-se espumando e perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Então nós temos aqui, não é? Jesus curando e livrando essa
essa criança, esse jovem aqui então que estava ali possesso de um espírito imundo. E diz aqui então que alguns discípulos não conseguiram expulsá-lo, por isso então os escribas estavam ali discutindo então com os outros discípulos que estavam ali. Por que não conseguiram expulsar? E quando Jesus chega, então Jesus então expulsa, mas ele diz aqui então, né, ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ou até quando, né, vocês vão continuar nessa falta de fé? Dizendo também aqui que Jesus, que esse tipo de demônio, dessa casta aqui, só sai com jejum e oração. Então, Jesus enfatiza e mostra que no seu ministério, no ministério que os discípulos vão desenvolver, eles precisam estar em comunhão com Deus. Jesus agora, então, termina essa parte aqui, e Jesus desce, então, volta para Galiléia, lá em Cafarnaum, e descendo ali para Cafarnaum, acontece, então, pelo menos 4 eventos aqui. E assim nós já vamos encerrar esse momento de Marcos capítulo 9. Primeiro evento, Jesus começa a preparar os discípulos, então, para o que vai acontecer lá em Jerusalém. Já está caminhando, então, rumo à cruz. Jesus, então, começa a ensinar eles, não é? Como já disse antes no capítulo 8, não é? Que quem quiser ser discípulo de Jesus tem que tomar a sua cruz e seguir. Jesus, então, mostra o caminho de Jerusalém. Jesus mostra que lá no caminho de Jerusalém vai ter uma cruz. Depois de descer do monte, Jesus fala ainda pela segunda vez sobre a sua morte e ressurreição. Jesus, então, prepara os seus discípulos para a sua morte e para a sua ressurreição no terceiro dia. Segundo evento, quando eles chegam ali em Cafarnaum, Jesus pergunta aos discípulos, né, o que eles estavam discutindo no meio do caminho. E por incrível que pareça, eles estavam discutindo quem é maior no reino de Deus. Mostrando então que eles não tinham entendido muita coisa sobre o que o Jesus tinha acabado de ensinar sobre essa teologia da cruz, não é? Que para ir para a glória tem que passar pela cruz. Talvez porque alguns não conseguiram expulsar o demônio, né? Então eles estavam discutindo, não, eu sou melhor, se eu tivesse lá, eu tinha conseguido expulsar. Jesus acaba ensinando então aos discípulos aqui mais uma vez, né? Que é necessário então que eles tomem a sua cruz para segui-lo, né? É difícil entender, meus irmãos, sobre o reino de Deus. Vemos os discípulos com dificuldade de entender. Por isso é necessário pregar, então, constantemente, né, o evangelho, não somente aos de fora, mas especificamente para dentro da igreja. O evangelho não é só para o mundo, mas o evangelho mostra e nos faz voltar aos pontos básicos da fé, né? Jesus ensina, então, que lá no reino dele, quem quiser ser o primeiro, deve ser o último. E aqui nós temos aqui, então, Marcos capítulo 9, né, a partir do verso 30 agora, né, até o verso 37, e ele começa a mostrar aqui, então, também esse maior do reino dos céus aqui, não é? Ele fala, então, que aquele, então, que quiser ser o maior, não é? Tem que ser o menor. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Aquele, então, que se considerar o último e servir, esse será, então, o primeiro. Aquele que como uma criança, né? Aí tem aqui do verso 36 a 37, que aquele então que como uma criança, ser então considerado, que confia em Cristo, que depende de Cristo, que é humilde, e esse então diante de Deus tem a característica daquele que pertence ao reino dele. Submissão, dependência, humilhação e confiança. E assim, por fim, um terceiro evento, quem são as outras pessoas aqui que nós olhamos aqui para Marcos capítulo 9 ainda, né? Jesus mostra aqui sobre alguns aqui que estão então pregando, né? Que estão expelindo demônios aqui, né? E essa outra pessoa aqui, eles então proibiram de pregar. Havia naquela região então várias pessoas que estavam ali expelindo demônios, não sei se por causa do acontecimento anterior, não é? Mas quando então os discípulos ouviram falar disso, os discípulos então repreenderam. Mostraram um senso, então, aqui de que somente eles poderiam, pois eles estavam, então, com Cristo. Estavam aqui com ciúmes. Estavam aqui por um zelo fanático por Jesus, dizendo que somente nós, né, restringindo o evangelho, então, a um certo grupo. Mas Jesus respondeu no verso 39, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Jesus mostra aos seus discípulos que o reino dele é maior do que a gente pensa. É maior do que as 4 paredes da igreja. Que Deus tem seus servos além do nosso grupinho particular. Jesus, então, abre a mente dos discípulos, mostrando que tem muitos outros discípulos dele espalhados pela face da terra.
mesmo que não andem, né, e não estão andando exatamente como nós. E que os atos de caridade dos discípulos vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Aí aqui nós temos aqui então, no verso 31, porquanto aquele que se der beber um copo de água a um dos em meu nome, pois sois de Cristo, em verdade eu vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. E aqui então, um quarto evento, Jesus falando sobre os tropeços, está falando dos escândalos. Ele queria então calar a boca de todos, não é? Os discípulos aqui então queria mostrar que era somente eles o dono da verdade. Mas Jesus diz que eles então, né, se fizerem tropeçar qualquer um desses pequeninos, era melhor então que fosse lançado, né, no mar como uma pedra atada no pescoço. Está lá em Marcos 9, de 42 até aos 50. Né? Jesus ainda mostra, né, que se tem alguma coisa em nós, algum pecado em nós, né, que leva também outros a pecar, nós devemos então tomar medidas radicais possíveis para evitar que isso aconteça. E aí então ele mostra o que vem figuradamente aqui no verso 43 a 48, que diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. 45. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. É melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então é preciso haver então aqui medidas radicais para evitar então o pecado e o pecado que possa levar a outra pessoa também. Todos esses ensinos de Cristo aqui, que vimos até aqui no capítulo 9, têm o objetivo de nos humilhar, de humilhar a natureza humana, nos quebrantar e trazer-nos ao arrependimento, trazer uma necessidade de confiança em Cristo Jesus para podermos entrar no reino de Deus. Concluindo, aqui no verso 49 e 50, ele diz: porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus está falando sobre esse é o discipulado, o andar com ele, o agir como pertencentes ao reino de Deus. Jesus prepara os discípulos então para darem continuidade no seu ministério. Tudo isso que vimos até aqui, o ensino de como se deve proceder um cidadão do reino de Deus. E Jesus então nos ensina o meio para alcançar o reino de Deus. É tomar a cruz e seguirmos a ele. O caminho de João Batista, que teve a sua cabeça entregue de bandeja ali por Herodias, né? E Herodes, é o caminho também que a qual Cristo está seguindo, que lá na frente vai ter a cruz. E é o caminho a qual nós também estamos seguindo como discípulo de Cristo. Devemos tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Mas isso não é uma mensagem de desesperança, meus irmãos. Ao contrário, Cristo Jesus prepara para nós, né, os meios para enfrentarmos as dificuldades, até mesmo durante a morte. E ele nos garante que ele, Cristo Jesus, João capítulo 14, que ele foi para o Pai e vai voltar, pois ele foi nos preparar lugar. E ele também nos garante, nos mostra que ele estará para sempre conosco. Então, meus irmãos, o caminho para andarmos e entrarmos no reino de Deus é abandonarmos o nosso eu e seguirmos a Jesus. E se tem alguma coisa que nos impede nessa caminhada, é necessário então que tomamos medidas radicais. Abandonemos o pecado e dependamos totalmente e exclusivamente por Cristo. E sabemos que na nossa caminhada cristã, o verdadeiro evangelho, para chegar na glória é necessário passar pela cruz. E Cristo Jesus passou em nosso lugar. Ele já morreu em nosso lugar. Mas perseguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. E também vão nos perseguir. Mas vamos continuar firmes em Cristo Jesus, dependendo totalmente dele. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Pai pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. Sustente as nossas vidas, nos fortaleça e nos ajude, ó Pai, a sermos participantes do Teu reino e andarmos segundo os Teus mandamentos e os Teus ensinos. Perdoa os nossos pecados, nos ajude. Clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai,
E a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem em paz. Tenham todos uma boa semana. No princípio